Você com certeza conhece o teatro kabuki, aquele teatro em que os homens pintam o rosto de branco, com traços vermelhos e azuis, perucas longas e gestos exagerados. Talvez você saiba também que o teatro kabuki é apenas interpretado por homens, inclusive em papéis femininos. Mas você conhece o oposto dele? A resposta direta dessa exclusão feminina? O teatro Takarazuka? Provavelmente não. Ele não é muito comentado por aí, mesmo sendo altamente influente nos animes e mangás. Tão influentes que foi ele um dos principais inspirações para Osamu Tezuka e dos olhos grandes de anime, que são marca característica desse gênero. Quer saber mais? Então acompanhe após a vinheta. Em 1914, Ichizo Kobayashi, dono da linha de trem Hankyu, percebeu que precisava criar pontos de interesse em suas estações de trem para assim vender mais passagens. Você já deve ter percebido que a maioria das pessoas saltam em estações de grande movimento, como Madureira, Liberdade, Maracanã, Centro e etc. Seja por ser bairros com mais moradores, com mais empregos ou com mais pontos de interesses comercial, turístico ou cultural. Pensando nisso, o Sr. Kobayashi abriu na estação de Takarazuka um centro comercial belíssimo, com piscina inspirado no estilo europeu. Porém, esse centro comercial não deu nada certo e, para não perder o investimento na construção, ele aproveitou o estilo ocidental e a moda estadunidense, que vinha aumentando no Japão desde a era Meiji, e resolveu abrir um teatro. Mas para se destacar, esse teatro precisava ser diferente dos outros, e o mais óbvio a se fazer era o exato oposto do que acontecia, o inverso do kabuki, um teatro apenas de mulheres, aproveitando que mulheres eram artistas belas e menos remuneradas, fazendo geralmente a apresentação de geishas. Ao surgir, o Takarazuka Review teve que estabelecer temas, tanto para dar uma nova cara a esse novo gênero, como para não ser importunado pelo governo. Dar temas para identificar facilmente, mesmo que inconscientemente, um gênero é bem comum. Veja, por exemplo, a Shonen Jump, que tem como tema central a amizade, o esforço e a vitória. Mesmo que você nunca tenha parado para raciocinar isso, você consegue facilmente identificar esses elementos nas obras. No caso, o Takarazuka tem como temas centrais a pureza, a honestidade e a beleza, evidenciando aqui as características da mulher ideal japonesa, a Yamato Nadejiko, uma mulher leal, sábia, humilde, honesta, expert nos afazeres domésticos e pura, alguém que amaria apenas uma pessoa na vida, e caso seu amado morresse, ela guardaria sua castidade e aguentaria a dor até o fim de sua vida. Esse ideal, inclusive, foi amplamente difundido durante as guerras mundiais, e o ideal do homem era aquele homem honrado, samurai, batalhador, que morreria por seu país e família. No Takarazuka temos dois tipos de atrizes, a Musume Yako, que interpreta papéis femininos, e a Otokoyako, que interpreta papéis masculinos. Foi esse teatro que começou a espalhar o ideal masculino pensado no feminino. Um homem mais andrógeno que flerta com a fluidez de gênero e é muito vaidoso, que vemos em tantos animes, mangás, BLs, os Bishonen, que por si só já virou até gênero e é muito popular entre a mulherada. Meu amigo, exemplo de homem de verdade no Japão é o Afrodite, Misty, Shun, Kenshin. Já o machão bombado e barbado que os ocidentais adoram, lá é sinal de homossexual.
Já expliquei isso no meu vídeo sobre homossexualidade no Japão. Dá uma olhada lá depois, caso você ainda não tenha visto. No início, o Takarazuka representava muitas histórias tradicionais japonesas, com estilo mais europeu, e um dos preferidos eram os que mostravam aquela broderagem entre os samurais, ou Wakashudo, que eu também já fiz um vídeo aqui e tu deve conferir lá depois desse. O Wakashudo e a homossexualidade estava proibida desde a era Meiji, mas insinuar essa prática com mulheres não era ilegal, mas esperava a margem da ilegalidade, o que deixava um monte de crítico teatral puto da vida, dizendo que o Takarazuka era uma espécie de teatro promíscuo. Meu amigo, já em 1914 tinha homens chorando por conta de lacração. Ai, estão tirando o emprego dos meus homens. Eu quero ver homem vestido de mulher no palco. Tire essas duas mulheres se pegando. Eu não quero ver isso. Inclusive, no teatro kabuki, os homens que faziam os papéis femininos constantemente eram requisitados para prostituição por nobres e samurais. Também falei disso lá no vídeo sobre o Wakashudo e no vídeo sobre o samurai afeminado, uma história brasileira que saiu aqui na época da ditadura, quando esse tema era expressamente proibido. Por influência da Broadway, o Takarazuka é muito musical, e foi o primeiro teatro japonês a adaptar uma obra ocidental. As atrizes basicamente têm que entrar numa espécie de faculdade do teatro musical do próprio Takarazuka até serem promovidas a atrizes. A companhia é dividida em 5 trupes principais, cada uma nomeada com elementos: flor, lua, estrela, neve e cosmos, cada uma com seu próprio estilo. A trupe das flores é considerado o tesouro da escola, e onde geralmente são encontradas as principais estrelas do Takarazuka. A trupe da lua, com grandes cantos e dramas ocidentais. Trupe da neve, com dramas japoneses tradicionais e algumas adaptações cinematográficas. Trupe da estrela, com proeminente performance exclusivamente para as atrizes Musume Yako. E a trupe Cosmos, que é mais experimental e recente. Há ainda uma 6ª trupe, Senka, ou especial, que é formada por atrizes mais velhas e que atuam de tempos em tempos. Apesar de ser um teatro totalmente interpretado por mulheres, até onde pesquisei, ele ainda é muito patriarcal. Seus escritores, diretores, coreógrafos, músicos e etc. são inteiramente feitos por homens, mostrando que mesmo em algo aparentemente empoderador, há a hierarquia do masculino sobre o feminino. Na verdade, as atrizes Otokoyaku são de hierarquia superior às atrizes Musume Yako. É muito engraçado, porque essas características de fluidez de gênero, rigidez nos valores ideais das mulheres, ideal masculino no ponto de vista feminino e essa hierarquia patriarcal fazem o Takarazuka Review um teatro de subcultura, mas também um teatro conservador e moralista. Outra coisa contraditória é que, obviamente, o Takarazuka atrai muita lésbica. Óbvio! Um monte de mulher bonita, talentosa, fluindo em gêneros, representando ideais masculinos e femininos. Óbvio que ia chover bissexuais e lésbicas. Mas existe um tabu dentro do teatro e eles afirmam que lá dentro não existe nenhum relacionamento homoafetivo. Sei! Inclusive, toda vez que alguém vai pesquisar sobre o tema, se existiu algum caso assim no passado, a pessoa é prontamente expulsa e diz que está incomodando, e que não existe esse tipo de registro por lá. Outra coisa contraditória também é que se espera que as atrizes fiquem brincando e flertando uma com as outras nas entrevistas, né? Isso atiçaria muito o público e daria muito engajamento, igual que as bandas de K-pop fazem.
mas no Takarazuka isso é proibido. Elas têm que fingir que são mulheres ideais japonesas, mesmo que seu público mais fiel, obviamente, não seja o masculino. Inclusive, se reforça muito que as antigas atrizes do teatro se tornam excelentes esposas, justamente por conta desses ideais apresentados nas peças. Então, eu realmente não sei dizer se esse teatro é empoderador, por colocar mulheres em destaques, pensado em massa para mulheres assistirem e sonharem, ou apenas um teatro conservador e machista, que limita o que as mulheres podem ser. O que vocês acham disso? Eu realmente queria saber disso nos comentários. Uma das coisas que eu queria fazer aqui no futuro é uma live debatendo isso com outras criadoras de conteúdo, porque esse tipo de debate eu realmente não consigo chegar a uma conclusão. Bom, eu disse lá no começo que o teatro é muito influente nos animes, certo? O mais óbvio é o Osamu Tezuka. Quando pequeno ele morava na região de Takarazuka, e sua mãe ia muito no teatro, tendo várias amigas atrizes. Todo esse expressionismo impactou muito o pequeno Tezuka. Diz inclusive que os olhos grandes e amendoados dos animes é por conta da maquiagem do teatro, quando eles buscavam um ideal mais europeu. A obra mais óbvia de Tezuka influenciada no teatro Takarazuka é A Princesa e o Cavaleiro. Está tudo lá. O protagonismo feminino, a fluidez de gênero, o tom europeu e um príncipe que nada lembra um samurai. Além de outro interesse amoroso que se fazia um estilo mais canalha, tipo Han Solo. Tezuka usou muitos conceitos do teatro em suas obras e nunca teve medo de usar fluidez ou ambiguidade de gênero. Isso você também pode ver em Dororo e MW. Agora, a obra que mais reverencia o Takarazuka é sem dúvida Rosa de Versalhes, outro que também está tudo lá. O protagonismo feminino, a fluidez de gênero, o tom totalmente europeu e aquele drama romântico. Não é à toa que Rosa de Versalhes virou peça de Takarazuka antes mesmo de virar anime, e é a peça mais popular que se tem. Outro que também é muito popular é Shoujo Kakumei Utena. Obviamente, Utena já é muito parecido para nós, visualmente falando, com Rosa de Versalhes, mas isso é por conta das grandes influências desse teatro. Existe uma penca de adaptações teatrais de animes, e a segunda mais popular são Rurouni Kenshin e Sailor Moon. E outras obras de Bishonen, no geral, são sempre muito bem-vindas, como por exemplo o jogo Sengoku Basara, e até mesmo obras machistas como City Hunter têm suas adaptações. E existem vários personagens de anime que são personagens de Takarazuka. Uma delas é a Haruka Tennou, a Sailor Uranus. Toda aquela androgenia, aquele mistério de que gênero a personagem era quando apareceu, ser excelente em várias coisas supostamente masculinas, é uma característica fortíssima de personagens otokoyaku. O mesmo acontece, mas com muito menos impacto, com as Sailor Stars no mangá, que se disfarçam de boy band, mas que na verdade são meninas. Sim, no mangá é diferente e essa influência musical vem do teatro. Outro exemplo aqui, e que é uma redenção a um antigo vídeo meu, é Ian, de Maskman. Ian, no original, não tem gênero definido. É sempre chamado de Ian-sama, podendo se referir a um homem ou uma mulher. Aqui no Brasil, e na maioria dos países, foi traduzido como Princesa Ian. E quando há a revelação que Ian, na verdade, é uma mulher, a gente caia na gargalhada, porque era impossível não saber, né? Aqui a culpa é falta de conhecimento cultural ou de um script mais claro para os tradutores. Se fosse princesa, seria chamada Ian Hime. Se fosse príncipe, Ian Ouji. Mas a verdade é que, normalmente,
os homens são chamados de Sama. Mas aqui no caso, Ian estava performando um personagem de Takarazuka, um ideal masculino no olhar feminino, e que alguma hora iria se revelar uma mulher tão capaz quanto qualquer outro homem. Então, Ian pode ser lésbica, gênero fluido, trans, não binário ou qualquer outro. Aqui não importa. Estava performando um personagem Takarazuka. Quanto à sereia, já que estávamos vendo uma performance Takarazuka, ela se mantinha castra e não tinha como saber o gênero de nascimento de Ian. Então a sereia não é lésbica. Droga! Uma coisa interessante é que o Takarazuka tem uma peça baseada no Brasil chamada Nova Bossa Nova. Ela começou em 1971 e conta a história dos personagens Sol, Ouro, Estrela e Brisa, durante os 3 dias de carnaval no Rio de Janeiro. Quem fez a pesquisa na época certamente veio ao Brasil, pois existe uma representação militar em toda parte, que denotava aquela época da ditadura de 1964. Aqui no Brasil saiu apenas um mangá sobre o tema. Sim, o tema mesmo, e não influência no gênero. Na verdade, é apenas um one-shot dentro do mangá PP de Wataru Yoshimizu. A história se chama Baby It's You e mostra uma menina alta de cabelo curto que foi convidada para fazer o papel de Otokoyaku numa peça de escola, já que a Otokoyaku anterior se formou. É tudo de mentira, fazendo lip sync com CDs de Takarazuka, obviamente. É muito difícil ter esse talento musical. A trama por si só ela é meio boba, com essa menina alta com ciúmes de um professor que ela é apaixonada e que ela crê que tem um caso com a Musume Yako, seu par na peça. Então rola também umas trocas de farpa entre as duas, movidas por ciúme. Mas no final a gente descobre que a Musume Yako estava, na verdade, era gamada na menina alta e puxava o pé dela para ver ela dar o máximo de si na peça. Já a protagonista é um shoujo dos anos 90, né? Claro que ela vai pegar o professor irresponsável. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link para vocês assistirem esses vídeos do Takarazuka. Tem peças inteiras pela internet. Inclusive esse Nova Bossa Nova. Tem completo aqui no YouTube. Basta pesquisar em japonês, só que eu já poupei esse trabalho de vocês. Outro lugar também que eu achei bastante dessas peças para assistir é um site russo. E eu sinceramente não sei se o YouTube vai permitir eu deixar esse site na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se por um acaso ele não deixar, vocês me peçam por DM nas redes sociais aí, Twitter ou Instagram, que eu passo para vocês assistirem, porque vale a pena demais, mesmo que você não entenda porcaria nenhuma do que eles estão falando. Inclusive, eu não suporto musical, mas eu me amarro ver essas peças Takarazuka. Elas são muito criativas, pô, é muito legal você ver aquelas mulheres fazendo drag kings, sabe? Cosplays perfeitos. A minha preferida é do Rurouni Kenshin. Eu sei que tem aí aquele problema lá do cancelamento do autor, mas a obra ainda continua maravilhosa. Bom, gente, se vocês quiserem vídeo do Teatro Kabuki, peçam nos comentários, né, que aí eu trago com maior rapidez. Esses vídeos demoram a produzir porque precisa de bastante pesquisa. O Takarazuka deu muito mais trabalho para pesquisar, porque não tem mais vídeo disso aqui no YouTube. Tinha do Bunka Pop, mas eles privaram todos os vídeos, então o vídeo que a gente tinha aqui se perdeu. Bom, gente, é isso. Não deixa de mandar esse vídeo para 5 pessoas. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí. Até a próxima.